A paz do Senhor Jesus, amém? Mais uma vez, eis-me aqui. Eu quero compartilhar com meus amados irmãos uma passagem que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 30, no versículo 1 em diante. Vamos ler alguns versículos e eu tenho certeza que Deus ele há de falar com você, ele há de falar comigo, ele é de falar conosco, amado. É um pouquinho longa, vou fazer de tudo para encurtar bastante. Mas assista, meu amado, assista esse vídeo que eu tenho certeza que Deus vai falar com você, amém? Vamos lá. É o capítulo 30, versículo 1 em diante de 1 Samuel. E sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, a Ziclag, já os malequitas, com impento tinha dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinha ferido a Ziclag, e a tinha posto a fogo, e levara cativa as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequeno e nem grande, tão somente os levara consigo, e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas era levado cativo. Então Davi e o povo que se achava com ele alcançaram a sua voz e choraram, até que nele não havia mais força para chorar. Aleluia. Versículo 6. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque os ânimos de todo o povo estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. E todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Aleluias. Quando se fala de família, família é família, né? Para quem tem sua família sabe, né? O povo, quando se fala de ferir, fala que vai fazer alguma coisa com a família, sempre tem um membro da família que fala, opa, com a minha família não. Aleluias. Meus amados, Davi, ele sai para a batalha, juntamente com seus homens, com o exército, e ao terceiro dia, Davi, quando ele volta, e o que acontece, meu amado e minha amada, chegando ele ali em Ziclag, naquela cidade, e ele percebe que aquela cidade ela foi posta a fogo, e os amalequitas, ou seja, eles invadiram, eles aproveitaram que Davi não estavam ali, porque o inimigo da minha e da sua alma, ele é assim, amado. Ele tenta comigo e tenta com você. Se ele não conseguir, ele vai fazer o quê? Ele vai tentar com um membro de nossa família, ou seja, ele vai procurar talvez aquele, porque assim, você pode viver uma vida de oração, o inimigo ele tenta te atacar e não pode, ele não suporta. Sabendo disso, ele vai procurar aquele mais fraco, aquele talvez que não tem uma vida de oração, um familiar, um parente talvez que nem evangélico não é. O inimigo ele vai atacar aquele, o mais fraco. Amém? Glória a Deus. Agora imagina, meu amado, você saindo para uma missão, até mesmo para trabalhar, e quando você chega na sua casa e você olha a distância e de repente você vê um movimento estranho. Aleluias, glória a Deus. E vendo aquele movimento estranho, meu amado, você percebe alguma coisa diferente quando você chega ali, e ali você fica sabendo que a sua família ela foi atacada pelo inimigo de nossa alma. Agora você percebe que a sua família ela está num cativeiro, que ela está na mão de pessoas estranhas, de homens estranhos, pessoas que certamente veio para fazer mal à sua família. Aleluias. Veio talvez para te pegar e viu que você não estava e aproveitou para levar a sua família, levar seus filhos, levar sua esposa. Aleluias. Glória a Deus. E agora a palavra vai dizer que Davi, quando chega ali e vê que a cidade foi posta a fogo, que estava toda queimada e que ali não estava mais seus filhos e as mulheres ali de cada um daqueles homens, daqueles soldados. Agora
todos eles ficam angustiados e começam agora a chorar. Choraram tanto que chegaram um momento que eles não tinham mais força para chorar. E esse versículo 6, e Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque os ânimos de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Aleluia. Que coisa maravilhosa, amado. Não tem coisa melhor quando nós colocamos a nossa vida na direção do Senhor, independente das provações, independente da luta. Se nós pegarmos e colocarmos nossa vida na mão de Deus, certamente Ele cuida, certamente Ele sabe como agir, Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá a direção certa. E nós percorremos uma trilha, um caminho, aonde esse caminho vai nos levar à vitória, por mais espinho que esteja. Mas se nós deixarmos Deus falar, pode ter certeza que toda vez que tiver o inimigo se levantar contra a minha vida e contra a sua vida, que nós pegarmos e se esforçar no Senhor, Deus Ele vai agir por mim e por você. Nunca queira agir com a força dos seus próprios braços. Nunca queira agir por você mesmo. Então vamos aqui, aleluia, no livro de Êxodo, aleluia, continuação, é o capítulo 16 e o capítulo 17 de Êxodo, capítulo 17, versículo 4, que diz assim: E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: Que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Aleluias. Eu vou ler o versículo 5 para você também. Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma consigo algum dos anciãos de Israel e toma nas tuas mãos a tua vara e com que feriste o rio e vá. Ou seja, Moisés, toma nas tuas mãos a vara, leva contigo alguns anciões, ou seja, a mesma vara que você tocou lá no rio e feriu, essa mesma vara, você segue adiante. Aleluias. Abacuque, capítulo de número 3, o versículo 17 e 18. Porquanto que a figueira não floresça e nem haja fruto na vinde, os produtos da oliveira minta e os campos não produza mantimento, as ovelhas da malhada seja arrebatada e nos curral não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Aleluias. Exultarei no Senhor da minha salvação. Ainda que não haja mais fruto, ainda assim eu vou me alegrar no Senhor. Ainda que não haja mais vaca, ainda que não haja mantimento, todavia eu me alegrarei no Senhor. Glória a Deus. Outro ponto importante, versículo de número 8, do capítulo 30 de 1 Samuel. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu a esta tropa, e alcançá-la-á. E o Senhor lhe disse: Persegue-a, porque de certo alcançará, e tudo libertará. Meus amados, que coisa linda. Veja como é que é maravilhoso. Independente da situação, quando nós consultamos a Deus, quando nós perguntamos para Deus a forma que nós temos que fazer, certamente tudo dá certo. Davi, ele consultou a Deus, ele pensou em ir atrás daquela tropa, mas antes de ir, Davi, ele consultou a Deus. Ele não foi fora da direção, ele foi na direção de Deus. Glória a Deus. Aí nós vamos ver aqui
aleluia, em 1 Samuel, capítulo 23, versículo 4, versículo 2 e o 4, glória a Deus, que diz assim: E consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu e ferirei este filisteu. E disse o Senhor a Davi: Vai e ferirás o filisteu, ele e livrará Queilia, aleluias, glória a Deus. O versículo 4, então Davi tomou a consultar o Senhor, tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu, e disse: Levanta-te e desce Aquilá, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Glória a Deus. É assim, quando nós se colocamos na direção, na posição de Deus, da forma que Ele quer, o que Ele faz, Ele nos ajuda. Aleluias, glória a Deus. Então, amado, eu te aconselho hoje, se porventura você está passando por um momento difícil da sua vida, se porventura você tem ainda um parente não evangélico, veja que a palavra está dizendo, aleluia, que Ziclag, ela foi posta a fogo. As mulheres, os filhos e filhas foram todos levados a cativo. Mas nenhum deles eles o mataram. Nenhum deles eles tiraram a vida. Somente levaram a cativo. O inimigo ele pode até tocar. Ele pode até levar a cativo. Talvez o seu filho pode estar no mundo talvez das drogas. Talvez a sua filha possa estar nesse mundo aí afora. Mas eu quero dizer, no nome de Jesus Cristo, que por mais que o inimigo ele venha talvez até rir, porque você tem clamado, porque você tem buscado, você tem orado, mas eu quero te dizer que na alma ele não vai tocar. A partir do momento que você consultar a Deus, que você pedir direção a Deus, de tudo que você for fazer, eu tenho certeza que Deus, Ele vai dar sabedoria. E você vai alcançar essa tropa que levou cativo um membro da sua família. E você vai trazer de volta. Porque Davi, ele alcançou aquela tropa, que não vou ir adiante, porque senão não vai ficar muito longo. Mas Davi, ele alcançou aquela tropa. E ele trouxe de volta toda a família, não só a dele, mas a família de cada soldado, as esposas de cada soldado, os filhos de cada soldado. Aleluia. O versículo 6, e Davi muitos se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque os ânimos de todo o povo estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Davi, todavia, se esforçou no Senhor, seu Deus. Davi, ele se esforçou. Amado, o inimigo é sujo. O inimigo, ele aproveita um deslize, um descuidado da minha parte e da sua parte para ele atacar. Ele é sujo. De alguma forma ele tenta nos envergonhar e nos parar. Davi, ele sai para a batalha e quando ele volta ao terceiro dia, e agora ele olha e vê ali a cidade atacada. Imagina agora como fica para a cabeça de Davi. Imagina como fica a nossa cabeça, saber que nós fomos para uma missão, saber que nós fomos para o campo de batalha, saber que nós saímos para fazer uma missão na direção de Deus, saber que Deus ele nos conduziu, fomos lá, e quando nós voltamos para o nosso lar, saber que você, amado, de repente sai para trabalhar até mesmo, e quando você volta, você descobre que o inimigo ele atacou. Tem até um hino, né? Em tempo de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, profetiza sem parar. Profetiza, não baixe a guarda, não pare de lutar. Não pare de lutar, insista. Aleluia! A partir do momento, meu amado, que nós insistimos, que nós não pararmos, não baixarmos nossa guarda, insistir.
buscar no Senhor, pedir direção. Imagina como ficou o coração de Davi. Imagina Davi chegando com o seu exército e ver a sua cidade toda queimada. E não ver seus filhos, não ver suas mulheres. Glória a Deus. Meu amado, é sério. Aleluia. Davi, todavia, ele se esforçou no Senhor. Moisés também lá em Êxodo 17:4, Moisés ele consulta a Deus e fala: o que eu vou fazer? Daqui a pouco o povo vai querer me apedrejar, Senhor. E agora o Senhor ele dá uma ordem: age assim, assim e assim. Êxodo 14:14. Aleluia. Meu amado, a partir do momento que nós consultamos a Deus, pedimos direção a Ele, o inimigo ele vem, ele se levanta, ele até toca, mas ele não vai levar, ele não vai matar, ele pode até levar cativo. Talvez você tenha orado, tenha buscado o seu filho, talvez você não entende porque você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, um homem de oração, uma mulher de oração, e seu filho talvez, ou até seu esposo, meu amado, minha amada, seu esposo talvez está lá, seu filho. Você que é chefe de família, homem de Deus, que ora, que busca, e não entende porque Deus, eu busco, eu oro e meu filho está lá no mundo. Ele está na vida, ele está no tráfico, ele está nas drogas. O inimigo levou ele cativo. O inimigo levou ele cativo. Mas se você se esforçar no Senhor e buscar e não desistir, pede direção e vai em busca. Vai em busca dessa tropa. E você vai alcançar, e vai libertar, e vai trazer de volta. Você vai trazer de volta, talvez até mesmo aquele que um dia teve dentro desse arraial, ou seja, dentro da igreja. Talvez esse filho que você ora, essa filha, talvez um dia esse parente seu esteve no arraial, esteve na casa do Senhor, e hoje está afastado do caminho do Senhor. Por algum momento o inimigo veio, armou o bote e levou, mas ele não vai tocar na alma. Ele não vai matar. Aleluia. Deus ele vai te dar vitória. Em nome de Jesus. Então somente esforça-te. Tem de bom ânimo. Aleluia. Não baixa a guarda. Aleluia. Não baixa a guarda. Porque o Senhor ele vai te dar vitória. Davi chegou. E o arraial estava lá, posta a fogo, a cidade. Todos cativos, mas Davi ele consultou o Senhor, Davi se esforçou no Senhor, o povo com os ânimos à flor da pele querendo apedrejar Davi. Davi fica mais triste ainda, já estava triste porque aquela família tinha sido levada e ficou mais ainda porque o povo pensou em apedrejá-lo, ou seja, colocando culpa nele. Talvez, amado, você está levando culpa, até mesmo pelos membros da família, você não é crente. Você não busca, você não ora. Por que que fulano está nessa vida? Davi, todavia, ele se esforçou no Senhor. Não desistiu. E ele alcançou a vitória. E você vai alcançar a vitória também. Deus te abençoe em nome de Jesus.